liberdade para ministrar a palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 91, verso 1. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos em Sua presença nessa noite, o adorando na beleza da Sua santidade, dizendo que Ele é santo, poderoso e Ele está nesta casa. Quero agradecer também a oportunidade do pastor Alisson, que vem nos concedendo espaço para que Deus venha nos usar e toda a honra e toda a glória seja para Deus. Os irmãos encontraram o texto, Salmo 91, verso 1. Nós iremos focar em 3 versos que estão nesse salmo, que é o verso 1, o verso 8 e o verso 10. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora os irmãos vão lá no verso 8, onde está escrito: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Agora o verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O Senhor está nesse lugar. Meus amados e queridos irmãos, foi nos dado o tema dessa campanha, que é Salmo 91, 10, onde está escrito que nenhum mal chegará à nossa tenda. O Salmo 91, ele é um salmo muito bonito de ser lido, de ser praticado e principalmente de ser vivido. Porém, o verso 1, ele começa explicando que somente aquele que habita, que pode desfrutar dessas bênçãos. No caso dos ímpios, onde não é descrito a recompensa deles neste salmo, nós podemos entender que eles não podem desfrutar das coisas a qual Deus revela para o salmista neste salmo. Meus queridos e amados irmãos, como nós temos o costume, acredito que alguns irmãos que estão aqui nessa noite já derramaram lágrimas em cima destes salmos, destes textos, desses versos lindos que estão contidos no livro dos Salmos. É muito comum encontrarmos palavras bonitas e orações bonitas nesse livro, onde esses homens se esforçaram, se esmeraram para tentar entregar para Deus e para todos quanto fossem ler as palavras mais bonitas dessa terra, direcionadas ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. É claro que nenhuma das palavras mais bonitas que você encontrar, ou que você ouvir, será suficiente para descrever a majestade do Deus Todo-Poderoso. É um equívoco muito grande eu tentar descrever um Deus eterno usando palavras terrenas. Porém, é o melhor que eu tenho. Se eu tenho o melhor, se eu posso oferecer o melhor, eu oferecerei ao Senhor e nada mais que isso. Então os salmistas entendiam isso. A sua visão era para agradar a Deus. Tudo aquilo que eles falavam era para agradar a Deus. Tudo aquilo que eles viviam, a forma como caminhavam, a forma como entendiam o mundo, tudo era para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu aprendo que com os salmistas nós devemos colocar Deus como prioridade acima de tudo. Então no Salmo 91, quando ele começa dizendo, aquele que habita, se você for procurar no original onde está escrito, é uma expressão no grego que diz Yashab. Yashab, eu não gosto muito de falar sobre grego, mas nós precisamos falar sobre essa expressão para que os irmãos entendam a profundidade
da revelação desse texto para a igreja e para todos quantos que irão desfrutar dessas bênçãos. E a chave que significa habitar, mas também ser habitado, viver, casar. Ou seja, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu não só habito no esconderijo, mas eu sou habitado pelo dono desse esconderijo, que é o Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas. Então nós entendemos que não basta somente buscar a habitação nesse esconderijo, mas também ser habitado por aquele que é o dono desse lugar. Então não basta somente eu buscar as bênçãos, mas também a renúncia de tê-lo em minha vida. E para ter Deus em nossa vida, meus amados irmãos, não é nada fácil. Para ter Deus em nossa vida, meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, requer renúncias, requer provações, requer momentos de adversidades, requer momento em que nós olhamos para o céu e pensamos: Senhor, será que Tu estás mesmo nesse negócio? Será que Tu estás mesmo comigo? E Deus calado, porque no momento em que uma prova está acontecendo, o professor sempre está calado, mas ele está presente. O sinal que Deus quer trazer à igreja essa noite é que nem sempre quando Deus está calado é porque Deus está ausente. Você está sendo provado, você está sendo muitas das vezes humilhado, perseguido, e Deus calado. Só que Ele não está ausente da sua vida, Ele está presente porque você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa expressão Yashab também significa resolver habitar. Ou seja, quando alguém habita no esconderijo do Altíssimo, ele não habita porque nasceu para habitar. Ele habita porque escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo toma uma decisão racional. Uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Porque é muito fácil eu entrar nessa casa e dizer que sou protegido por Deus. Porém, eu não tenho Deus morando em meu coração. E para habitar no esconderijo desse Deus, eu preciso tê-lo em minha vida, para que as pessoas entendam que só Ele é Senhor na minha vida, na minha casa e nas minhas atitudes. Louvado seja o nome de Jesus. O que é habitar para vocês? Ou seja, quando eu falo que moro em Campo Alegre de Goiás, eu habito em Campo Alegre de Goiás. É aqui que eu moro. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu descanso, é aqui que eu almoço, é aqui que eu janto, é aqui que eu durmo, é aqui que eu acordo, é aqui que eu faço tudo. Então eu não faço nada sem sair daqui. O que o autor está querendo dizer nesse texto é que na presença de Deus eu como, na presença de Deus eu bebo, na presença de Deus eu descanso, na presença de Deus eu ando, na presença de Deus eu paro, na presença de Deus eu levanto, porque quem habita na presença do esconderijo do Altíssimo não faz nada sem estar na presença dEle. Quantos podem glorificar esse Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Então, do verso 1 até o verso 7, nós podemos ver todas as bênçãos daqueles que escolhem habitar com Deus, todas as bênçãos daqueles que escolhem caminhar com o Senhor, todas as bênçãos daqueles que escolhem serem habitados por Deus. E no verso 8, nós entendemos somente uma coisa, quando o salmista escreve dizendo: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus não é tão detalhista para descrever a recompensa dos ímpios. Ele fala todas as bênçãos daqueles que servem a Deus, mas Ele não descreve a recompensa dos ímpios. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Nós encontramos pouquíssimos salmos aqui que falam sobre essas recompensas dos ímpios, recompensas daqueles que desobedecem a Deus. E o texto está claramente dizendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na recompensa daquele que escolhe desobedecer a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Louvado seja o nome de Jesus, porque aquele que escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo
Meus amados e queridos irmãos, Ele não entregou só a sua vida, mas Ele entregou a vida daqueles que estão ao redor dEle. Quando eu escolho habitar com Deus e caminhar com Deus e ser habitado por Deus, eu escolho também entregar a minha família, a minha casa, tudo aquilo que eu tenho, todas as minhas habilidades, toda a minha inteligência, eu escolho entregar para Deus. Já não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Quem habita na presença quem habita no esconderijo do Altíssimo tem como base para a vida isso, que não é mais ele que vive, não é mais ele que escolhe, não é mais ele que caminha, é Deus quem o inspira e quem o faz viver todas essas bênçãos. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmãos, e no Salmo 91, eu tentei procurar na Bíblia, eu tentei com a minha direção, procurar quem se enquadrava nesse Salmo 91. Eu confesso, irmãos, que eu falhei, que eu não encontrei. Mas quando eu dobrei os meus joelhos e entreguei para o Senhor, qual que era a pessoa, a história, o acontecimento que se enquadrava neste Salmo, Deus me levou até um homem chamado Josué. Josué, aquele mesmo sucessor de Moisés. Esse Josué, ele nasceu, provavelmente, com certeza ele nasceu no Egito. E quando ele aparece no livro de Êxodo, capítulo 17, ele já está no deserto e já tem provavelmente 40 anos de idade. Josué é um exemplo nato e o exemplo perfeito desse texto, porque Josué, ele viu Deus abençoar e viu Deus provar a nação, mas ele permaneceu na presença do Altíssimo. Josué viu o mar se abrir e Josué viu a terra se abrir para engolir muita gente, mas ele escolheu permanecer na presença do Altíssimo. Josué viu Moisés subir no monte e viu o povo construir um bezerro de ouro, mas ele escolheu permanecer na presença do Altíssimo. Josué viu o povo se corromper e pecar contra Deus na idolatria, mas ele escolheu permanecer na presença do Altíssimo. Josué viu o povo ser provado e se rebelar, mas ele escolheu permanecer na presença do Altíssimo. E quem escolhe permanecer na presença do Altíssimo, ele não é confundido. Quem escolhe permanecer na presença do Altíssimo, o mundo pode estar se corrompendo, irmão Tiago, o mundo pode estar se dobrando a Baal, mas ele está permanecendo na presença daquele que conhece todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Deus que a igreja serve. O Deus que habita em você é o Deus que conhece todas as coisas. O Deus que protege você é o Deus que diz que nenhum mal vai chegar à tua tenda se você escolheu caminhar com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. E sendo rápido aqui para não ser muito longo, eu gostaria de falar também acerca do final do ministério de Josué. Josué, ele aparece nesse contexto deste salmo e a sua vida de ponta a ponta foi de entrega para o Senhor. Josué escolheu habitar com Deus. Josué escolheu andar com Deus. Josué escolheu olhar somente para Deus. Josué escolheu viver para Deus e somente para o Senhor. Josué é um exemplo de gente e de pessoa, meus irmãos, que não se baseia naquilo que ele olha, ou seja, não se baseia nas pessoas, porque crente como Josué, ele pode até ver os irmãos da sua congregação se corromperem, serem gelados, ou até mesmo se rebelarem contra o seu pastor, mas ele escolhe permanecer firme e obediente, porque a certeza dele está no Deus Todo-Poderoso. Crente como Josué, ele não olha para as circunstâncias, preste atenção nisso, porque crente como Josué, ele tem a sua alegria voltada no Senhor. Crente como Josué, ele espera no Senhor. Então a sua alegria está baseada em Deus. Eu posso comer, eu posso não comer.
eu posso estar no frio, eu posso passar necessidade, eu posso padecer na doença, mas a minha alegria está em servir ao Deus Todo-Poderoso. Quantos aqui vivem dessa forma? Quantos aqui não dependem da razão humana para serem felizes? Quantos aqui não dependem do que o homem diz para viverem felizes com Deus? Louvado seja o nome de Jesus. É bonito que quando Josué vai entregar o seu ministério, vai encerrar seu ministério, parece que ele olha para o povo e começa a falar: vocês conhecem tudo aquilo que os pais de vocês viveram. Vocês sabem que os pais de vocês se corromperam muitas das vezes no deserto. Vocês sabem que Deus mandou maná para vocês. Vocês sabem que Deus fez brotar água da rocha para vocês. Vocês sabem que Deus abriu o mar vermelho para vocês passar. Vocês sabem que Deus fez vocês vencerem grandes inimigos. Vocês sabem que Deus fez tudo acontecer para que vocês chegarem a essa terra. Então não preciso dizer mais nada, porque os olhos de vocês já contemplaram tudo aquilo que Deus faz por aqueles a quem Ele escolhe. Então eu gostaria de dizer a vocês que vocês têm liberdade para escolher o Deus que vocês quiserem servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É bonito ver Josué dizendo isso, porque ele está tranquilo, que ele ensinou, que ele viu Deus operar, que ele viu Deus fazer todas as coisas. Ele viu o povo se corromper, mas ele conhece o poder de Deus na sua vida. E agora ele está dizendo: vocês podem se corromper, vocês podem desviar, vocês podem voltar para trás. Agora eu e a minha casa, nós permanecemos na presença do Senhor. Aleluia. O mundo pode estar se curvando, o bezerro pode estar sendo construído, a estátua pode estar sendo levantada, o sistema pode estar indo contra, mas a minha casa está firmada numa rocha, e essa rocha é Cristo. Aleluia. Essa rocha é Cristo. Quem tem Cristo como rocha não é confundido. Quem tem Cristo como rocha tem certeza da sua salvação. Quem tem Cristo como rocha não padece ou não se entristece com aquilo que vê. Louvado seja o nome de Jesus. Que sejamos, meus amados irmãos, como Josué. Que sejamos autênticos, que sejamos honestos para com Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, direcionado por Deus. Deus não é menino para a gente prometer, fazer voto e não cumprir. Hoje em dia nem menino a gente engana mais, porque a gente promete, mas o menino está todo tempo no pé lembrando: papai, o senhor me prometeu isso, papai, o senhor me disse que ia me dar isso. Hoje nem menino a gente engana mais. E outra coisa, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não é compromissado com quem não se compromete com Ele. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, que eu presenciei na minha adolescência, ainda lá no Maranhão. Tinha uma moça de 13 anos de idade, aproximadamente, nessa época. Eu tinha uns 15 anos quando isso aconteceu. E o médico disse que ela nasceu com uma deficiência no cérebro. Se eu não me engano, uma veia dilatada que sangrava muito. E o médico disse que se ela chegasse até os 15 anos, era muito. Que ela não ia passar dos 15 anos. Então, quando chegou com os 13 anos de idade, essa menina, ela teve uma recaída tão profunda que ela entrou em coma induzido. Ela não caminhava mais, ela não falava mais, ela entrou em estado vegetativo. E na sua casa, somente a sua mãe, somente ela e o seu irmão eram evangélicos. Os pais não eram evangélicos. A outra irmã era lésbica. E ninguém era crente dentro de casa, só ela e o seu irmão. Quando a sua mãe soube, quando tudo isso aconteceu, nós estávamos em um culto de segunda-feira, Assembleia Geral, lá no Maranhão. Quando essa mulher, a mãe dessa jovem, entrou correndo dentro da igreja, ela não era crente. Ela entrou correndo dentro da igreja
e começou a gritar: se Deus salvar a minha filha, eu entro para a igreja e nunca mais eu saio. Se Deus salvar minha menina, eu vou me converter e nunca mais vou sair da igreja. Nessa época, eu não sei se o pastor Alisson conhece o cantor Paulo André. Ele estava cantando e estava pregando nesse dia. E ele estava cantando no momento que essa mulher entrou desesperada na igreja. E Deus usou esse homem para falar à igreja para falar a essa mulher a seguinte mensagem: mulher, Deus me manda dizer que Ele vai curar tua filha mediante o voto que tu estás fazendo. Agora Ele diz que se tu te desviar, Ele vai levar tua filha. E Ele não vai mais proteger e nem vai mais curar. Foi dito e feito, meus irmãos. A mulher se converteu, Deus curou a menina voltou para as atividades na igreja, voltou para a escola, voltou saudável. Só que aconteceu uma coisa: passou um ano, a mãe se desviou, a mãe saiu dos caminhos, e dessa vez saiu mãe, saiu a menina que foi curada, saiu o irmão, e toda a casa estava perdida. Se esqueceram que Deus não é menino, que você promete que você promete, Ele se esquece. E aí, o que aconteceu? Ano passado ela teve uma crise dessa mesma forma e não resistiu e veio a óbito. Deus levou a menina. Até hoje, lá na cidade, a gente evita falar desse assunto, mas quem estava no dia sabe que é porque prometeu o voto, fez o voto e não cumpriu. Fez o voto e não cumpriu. Com Deus não se brinca. Quem entrega a sua causa para Deus não pode tomar de volta, porque Deus é quem cuida, Deus é quem faz e Ele que conhece todas as coisas. Deus não é menino, meus irmãos. Que você promete, Ele se esquece. Que você entrega e Ele se esquece. Ele está lembrando de você. Ele conhece você. Quem tem sua casa entregue para as mãos de Deus. O tema dessa campanha é a proteção de Deus para o meu lar. E essa noite Deus está quebrando laço e obras malignas feitas para a sua casa, feitas para a sua família, feitas para o seu filho, feitas para tudo aquilo que você faz. O inimigo está tramando de todas as formas, está arquitetando da forma mais forte possível para ver a sua casa ser destruída, para ver a sua casa ser derrubada. Mas essa noite, sem emoção alguma, direcionado por Deus, eu quero dizer a todos quantos estão nessa casa, que nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal chegará à tua casa. Agora depende. Se você tiver entregado a sua casa na mão de Deus, pode dormir tranquilo que nada acontece. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso prometeria ele e não cumpriria? Acaso prometeria ele e não faria? Deus não é menino para prometer e não cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé nesse momento. Deus está nesse lugar. Deus está visitando pessoas e confortando pessoas. E fazendo-as entender que a vida delas, a casa delas, a família delas, os filhos, todos estão à sombra, debaixo da mão do Todo-Poderoso. Você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Você está protegido pelo Todo-Poderoso. Você está sendo guiado pelo Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. Vamos levantar um clamor pelas nossas casas.
O inimigo está furioso. O inimigo está respirando ameaças contra a sua família. O inimigo está respirando ameaças contra a sua casa. Mas essa noite ele vai sair de novo como perdedor. Porque mais forte é aquele que está conosco. Mais forte é aquele que vive em nós. E aquele que habita em nosso coração. Faça a sua oração. Senhor Deus,